Boa noite, meu nome é Geraldo e tenho 57 anos. Eu tenho 2 relatos de lobisomem para contar para vocês. Um que aconteceu comigo e outro com meu irmão. Eu sou caminhoneiro e viajo para vários lugares do Brasil. E um dia, fazendo uma viagem de trabalho, estava vindo de Alagoas para Caruaru. Era umas 10h40 da noite. Não lembro se a lua estava cheia, mas me lembro que a lua estava bem clara e a estrada também estava. De repente, vi um bicho preto correndo ao lado do caminhão. O animal corria como se fosse um orangotango, jogando os 2 braços para frente e depois jogava as pernas, acompanhando o caminhão que estava em uma velocidade de uns 40 km por hora. Eu estava subindo uma serra e pela janela do meu lado direito eu vi as costas do animal ao lado da porta correndo. Ele subia e descia e algumas vezes batia no lado da porta. Na hora, não tive nenhum medo. Quando foi acabando a subida, vi uma ponte pequena na minha frente e antes de eu passar a marcha para pegar mais velocidade, ele passou na frente do caminhão e bateu no capô, que chegou a destravar e abrir. E cruzando na frente do caminhão, ele entrou no mato à esquerda, correndo muito. Eu vi de perto. Aquela criatura tinha um corpo de macaco, pelo curto e preto, mas era grande do tamanho de um homem. Eu sei que nessa região não tem macaco. Depois que vi ele cruzando na frente do caminhão, tive medo, pois ele estava em uma posição como se fosse me atacar. Depois disso, acelerei e fui embora, finalmente e perdendo ele de vista. Alguns anos após o acontecido, eu estava escutando o rádio e escutei um pastor dando um testemunho que estava viajando com os 2 filhos e a esposa à noite. E um bicho preto correu ao lado do carro dele e parecia como um macaco grande e preto. E logo bateu no seu carro. E depois entrou no mato correndo. Ele disse que se apavorou com aquilo e todos gritavam até aquilo passar na frente do carro e entrar no mato. E ouvindo esse relato desse pastor, me lembrei o que aconteceu comigo. E foi bem parecido com a história dele. E digo a vocês, aquilo não era macaco, nem homem. E sim, era muito esquisito e muito rápido. Eu nunca vi uma coisa feito aquilo. Só parei para fechar o capô do caminhão quando senti que estava bem distante daquele local. E ainda assim, desci bem rápido para fechar e logo corri para dentro do caminhão. Bom, esse outro relato aconteceu com meu irmão. Quando meu irmão era novo, ele gostava de acampar. Isso aconteceu nos anos 90. Ele, um certo dia, foi com uma turma de amigos acampar em uma praia, perto de Suape, em Recife. E eles foram passar uns dias acampando. Quando a noite chegou, apareceu um homem estranho andando próximo às barracas deles. Meu irmão contou que ele parecia um selvagem, com cabelos e barbas longas e todo maltrapilho. No outro dia, fazendo amizade com alguns pescadores, ele perguntou sobre aquele homem que virou a noite na praia e perguntou se ele era dali da região e se por acaso eles conheciam ele. E os pescadores disseram a eles que aquele homem apareceu há algum tempo por ali e nas noites de lua cheia ele fica rolando no chão e uivando. Porém, ninguém acreditou no que os pescadores disseram, pois acharam que os mesmos estavam brincando. Mas num certo dia, aquele homem esquisito estava próximo das barracas, quando de repente ele começou a uivar e rolar na praia. Todos ficaram com medo e viram quando ele saiu correndo pela praia. E nessa noite era lua cheia. No mesmo momento, todos entraram para dentro da barraca e não pregaram um olho a noite toda. No outro dia mais tarde, ele apareceu por lá
e meu irmão disse que ele estava com as roupas todas rasgadas e sujas. E ainda falaram que o tal homem estranho não falava com ninguém e ficava apenas vasculhando lixo para comer. No outro dia, todos, incluindo meu irmão, voltaram para casa e assim que chegaram nos contaram essa história. Eu acredito, não porque ninguém me contou, mas sim porque eu mesmo vi com os meus próprios olhos. Agradeço por escutarem meus relatos e boa noite para todos.